Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan. Neste vídeo iremos falar sobre o povo de Deus ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós sabemos, é um texto que todo mundo ouve dentro das igrejas, que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, Oséias 4, versículo 6. Você vai ver que em Oséias capítulo 1 começa que Deus manda Oséias tomar uma mulher de prostituições e filhos da prostituição, porque a terra certamente se corrompe. Isso é no mundo espiritual, irmãos. Porque mulher no mundo espiritual é a igreja, o sistema religioso. E aí fala que essa mulher, ela tem, quando Oséias tem relação com ela tem 2 filhos. E depois, mais embaixo, no final do capítulo 1 de Oséias, fala que Deus vai constituir uma cabeça sobre esses 2 filhos dela, que é o Senhor Jesus. Então, no capítulo 4, ali Deus vai estar dizendo que ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento dele. E ele vai dizer por que ele está tendo essa contenda com os habitantes da terra e a culpa é de quem. E é justamente aonde vai falar que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E agora nós vamos saber de quem é a culpa do povo de Deus está sendo destruído. Diz assim, Oséias 4, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor Deus, vós filhos de Israel. Pois o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Você só tem conhecimento de Deus quando você tem conhecimento da palavra. Porque se você não tem a palavra, você não tem Deus. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então, para você chegar no Pai, tem que passar por Jesus. Jesus é quem? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o cavaleiro de Apocalipse 19. O nome dele é Palavra de Deus. Então, você só tem conhecimento de Deus quando você tem a Palavra de Deus. Por isso o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Deus está falando aqui em Oséias 4, versículo 1, que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Aí, versículo 2 diz, só prevalecem o perjurar. Perjurar é o enganar, o mentir, o matar. Mentir, por quê? Porque sempre que é ensinado hoje dentro das igrejas doutrinas que não estão escritas na palavra de Deus, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus é a verdade, tudo que não está na Bíblia é mentira. Então, só prevalecem o perjurar, o enganar, o mentir. Que a palavra de Deus diz uma coisa e eles ensinam outra. O matar. Como assim matar? Mas ninguém mata hoje. Irmãos, não mata como no passado, através da espada literal, mas mata hoje no mundo espiritual, através da espada espiritual, com falsos ensinamentos, falsas doutrinas. É por isso, irmãos, que nós aprendemos errado dentro das igrejas. Nós aprendemos que quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. O texto não está falando do diabo, irmão. Leia sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8. Jesus dizendo, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, Jesus não está falando do diabo. Ele está chamando da liderança religiosa de ladrões e salteadores. Isso no versículo 8, João 10, versículo 8. Agora olha o que diz no 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então, irmão, você quer ser salvo? Você tem que entrar por Jesus. Jesus é o Verbo, é a palavra viva de Deus. Ele é a Bíblia. Então, quer ser salvo? Entra por Jesus. Aí ele continua. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Então ele está dizendo o seguinte, João 10, versículo 9. Lembre-se que ele disse no versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora vem o versículo 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então, se você tem que entrar por Jesus para ser salvo, de onde você tem que sair? Você tem que sair de um lugar que lá não tem a pastagem. O que é o alimento de uma ovelha? É a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas nesse lugar que Jesus está mandando você sair, porque lá não tem isso, não tem a pastagem, não tem palavra. Agora ele vai dizer de onde você deve sair no versículo 10.
João 10, versículo 10. O ladrão, então não está falando lá do diabo, ele está falando do ladrão, o mesmo do versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, vamos lá. João 10, versículo 8. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é alguém que só faz as coisas à troca de dinheiro. Mas o mercenário, que é esse mesmo ladrão, quando ele ver vir o lobo, aí o lobo é o diabo. Ele foge porque não tem amor das ovelhas. Então, se esse ladrão que você aprende nas igrejas é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, então quando o diabo ele vê o lobo, que é o diabo, ele foge dele mesmo, como é que é isso? Eu não entendo. Então, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir é o mesmo do versículo 8. Ele está falando da liderança religiosa. E por que veio para te matar? Como eu não te dou uma pastagem, aí você morre espiritualmente. Então ele está te matando espiritualmente. Ele vem para te roubar. Por que te roubar? Porque a Bíblia diz em Tiago 1, versículo 27, que a verdadeira religião para com Deus, nosso Pai, é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades ou nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Só que eles não deixam você cumprir esse mandamento de amor ao próximo, né? E vem para te roubar o seu dinheiro com um monte de falsa campanha, falsos ensinamentos. E eles vêm para te destruir. Porque justamente o quê? O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então ele que deveria ser o mensageiro de Deus, o anjo da igreja, né? Porque anjo e mensageiro é a mesma coisa. Ele que deveria te levar ao conhecimento da palavra para ajudar você a se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que sem vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Ele não faz isso, ele não faz o papel dele de te apacentar a consciência e sabedoria na palavra, então ele vem para te destruir. Então o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E é isso que nós vamos aqui nesse vídeo falar hoje. Oséias 4, versículo 6 vai falar que a culpa do povo de Deus está sendo destruída é a culpa da liderança religiosa. Porque eles que deveriam te apacentar, consciência e sabedoria na palavra, não fazem o seu papel. Só ficam visando o crescimento físico da igreja. O crescimento, a igreja inchada, cheia de pessoas carnais, mais joio do que trigo. Por quê? Porque estão visando só o lucro. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 2, que assim como houve no passado muitos falsos profetas, também haveria no futuro muitos falsos doutores, ou seja, falsos ensinadores da palavra, que fariam de nós negócios com palavras fingidas. Então, o que são palavras fingidas? É aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir, que alimenta a sua carne. E aí Pedro continua, 2 Pedro 2, versículo 2 em diante. Ele diz, e introduzirão encobertamente heresias de perdição, ou seja, vão ensinar doutrinas que são heresias de perdição, que vai levar todo mundo para a perdição, só que elas estão encobertas. Parece que é doutrina de Deus, mas não é. São doutrinas de demônios. E ele continua, e muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, os seus falsos ensinamentos. Então o problema todo é esse. É que o apóstolo Pedro, ali em 2 Pedro 2, está dizendo que muitos vão seguir esses falsos profetas. E irmãos, eu espero que você que esteja me assistindo não seja um destes que vão seguir esses falsos profetas, porque muitos vão seguir eles. É por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos vão entrar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então é por isso que eu peço a você, irmão, assista nossos outros vídeos, né? Nossos outros vídeos vão te dar uma luz maior sobre os falsos profetas dos últimos dias, para você não ser destruído, irmão, como a maioria do povo de Deus vai ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Então assista o nosso vídeo, Janes e Jambres, pastores do diabo. Vai te abrir os seus olhos espirituais e vai tirar o agravamento dos seus ouvidos. Vai te ajudar na caminhada com o Senhor Jesus. Vamos continuar. Então, Oséias 4, versículo 1 em diante. Vamos lá. Ouve a palavra do Senhor Deus, vós filhos de Israel. Pois o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Então, Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Ele vai dizer por quê. Porque na terra não há verdade. Verdade é a palavra dele. Tudo que não está na Bíblia é mentira. Nem benignidade, ou seja, nem amor ao próximo, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, ou seja, o enganar, o mentir, o matar. Acabei de dizer, quem veio para matar, roubar e destruir. A liderança religiosa. O furtar, te roubam. O adulterar, porque adultera a palavra de Deus. Por isso que a prostituta de Apocalipse, ela deu de beber do vinho dela a todas as nações da terra. Então,
Por que prostituta? Porque adultera. A especialidade das prostitutas é adulterar a palavra de Deus, né? A violência e homicídio sobre homicídio. Como assim? Assim como o povo morria literalmente através da espada física no Antigo Testamento, hoje morre através de falsas doutrinas. Por isso que eu acabei de falar para os irmãos que lá em 2 Pedro 2 diz que eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição, que vai fazer todo mundo se perder, vai perder a salvação, né? E muitos vão seguir esses falsos profetas. Então isso é matar os irmãos no mundo espiritual hoje. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Agora, olha só o que Deus vai dizer aqui em Oséias 4, versículo 4. Todavia ninguém contenda, ou seja, fiquem em paz. Ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Viu o problema de Deus é contra quem? Contra o sacerdote, contra a liderança religiosa. E agora ele vai prestar atenção. Por isso tu quem? Sacerdote, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nós aprendemos, né, que o ímpio é uma pessoa que está no mundo. Assim como nós aprendemos que quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Então, quando você pega a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 5, versículo 26 ao 31, ali é claro em dizer que o ímpio é um falso profeta, é um líder religioso, porque ele não tem piedade dos irmãos, por isso ele é um ímpio, e usa da Bíblia em benefício próprio. Então, para Deus, um ímpio é isso. Só que a gente aprende que o ímpio é a pessoa que está no mundo. Aí você vai entender quando o salmista diz no Salmos 1, bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Então você não pode seguir o conselho deles, porque eles não são homens de Deus. Eles não têm piedade dos irmãos e usam da Bíblia em benefício próprio. Por isso você não pode seguir o conselho dos ímpios. Então quando você lê Jeremias 5, versículo 26 a 31, lá diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços. Vai falar dos passarinheiros. E aí você aprende que o passarinheiro é o diabo. Não é. Passarinheiro é que ele coloca você na gaiola, preso. Está falando da liderança religiosa. Então, vou repetir. Jeremias 5, versículo 26 a 31. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas, ou seja, as suas igrejas, estão cheias de dolo, ou seja, de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Então eles se engrandecem com títulos eclesiásticos, pastor, bispo, apóstolo, e se enriquecem à custa dos irmãos que não lê Bíblia. E o povo mais humilde ainda dá o dinheiro todo para eles, para os falsos profetas de hoje. Aí quando você vai para o versículo 30, Jeremias 5, versículo 29 ao 31, ali Deus vai estar dizendo quem são esses ímpios. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam o meu povo por intermédio deles. E o meu povo aceita. Então, quem é o sacerdote hoje e quem é o profeta? O sacerdote hoje é o líder máximo da igreja. E abaixo dele, presbíteros, diáconos. Então, eles recebem as doutrinas da liderança máxima da igreja e vêm dando as falsas instruções embaixo. E o diabo sabe que para levar uma multidão para o inferno, ele não precisa dominar os irmãozinhos que estão na nave da igreja. Só ele na liderança máxima da igreja, que os irmãos aprendem que ele é o anjo da igreja, que os irmãos estão debaixo da autoridade espiritual dele, e aí vai todo mundo para o engano. E a Bíblia diz que quando um cego e o outro, vai todo mundo para o inferno. Então, preste atenção no que está dizendo aqui. Então lembre-se, o ímpio é um falso profeta. Não é a pessoa que está no mundo. Quem está no mundo é o pecador e o escarnecedor. Vamos lá. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Então, falando, o sacerdote vai tropeçar de dia, e o profeta, que é o que está abaixo dele, né, os pastores, os presbíteros, os diáconos, tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. A mãe é o sistema religioso, né, porque Jesus compara a igreja como uma mulher. Então assista o nosso vídeo sobre os 144 mil de Apocalipse, você vai entender isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então isso aqui você cansa de ouvir na igreja. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas não te falam de quem é a culpa. Presta atenção. Porquanto rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, ou seja, do está escrito, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, irmãos, o problema de Deus todo é com a liderança religiosa. Porque eles que deveriam te apacentar com ciência e sabedoria na palavra, né, formar Cristo em você, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,19, eu anseio com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Hoje não há essa preocupação. Cristo não é formado em ninguém. Ninguém tem as virtudes do Filho de Deus. Por quê? Porque não lê a palavra. Irmãos, assista o nosso vídeo Espírito de Cristo. Porque muita gente confunde o Espírito Santo de Deus com o Espírito de Cristo. Então assista esse vídeo, vai te ajudar muito na caminhada no mundo espiritual. Então o problema de Deus todo é com a liderança religiosa. E o povo é destruído porque ele falta conhecimento. Por quê? Porque aquele que deveria nos levar ao conhecimento, nos dar o conhecimento, porque ele é levantado para isso, como dizem em Efésios 4, versículo 12, né? Que quando Jesus levanta um pastor é para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então eles que deveriam te apacentar com ciência e sabedoria na palavra, formar Cristo em você, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o Espírito de Deus guie os seus passos, o que eles fazem? Colocam ali você como marionete. Te dão aquelas migalhas, é por isso que você precisa assistir o nosso vídeo Não Dê aos Cães o que é Santo, né? Porque hoje os irmãos não entendem quando Jesus diz em Mateus 7, versículo 6, não dê aos cães o que é santo, não lance suas pérolas aos porcos. Então assista o nosso vídeo, não dê aos cães o que é santo. Assista o nosso vídeo, Janes e Jambres, pastores do diabo. Então vou repetir, Oséias 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, ou seja, da palavra, do está escrito, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmão, quem são os filhos do sacerdote? São seguidores dele. Então, se você não é um seguidor de Cristo, porque Cristo é a palavra, você é um seguidor de homens, você é um idólatra. Você é apenas um religioso. Você não é filho de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,14 que se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Quem está guiando seus passos? É o homem? É o pastor da igreja? É a religião? Ou é o Espírito de Deus que hoje habita em você e ele vai te guiar por intermédio de Cristo, que é a palavra viva de Deus? Então, irmãos, aqui está dizendo que Deus vai rejeitar o sacerdote e vai rejeitar ele, os filhos dele, os seguidores dele. Porque quando um cego guia o outro cego, os dois caem no buraco. Então, irmãos, faça um esforço, assista todos os nossos vídeos e se esforcem para adquirir o nosso livro. Esse aqui é o nosso livro, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. O livro tem 250 páginas, tem fotos, aqui vem explicando as profecias de Daniel, Apocalipse. Você vai ser um bem-aventurado. É DDD 24, nesse telefone é meu WhatsApp, DDD 24 988 37 6471. Vou repetir. DDD 24 988 37 6471. Ajude, irmãos, a divulgar os nossos vídeos. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Quero agradecer você que me acompanhou nesse vídeo e lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.